Vamos lá, galerinha, começa a nossa explicação, olha, sobre o conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais, ele é indicado pela letra Q, e aqui está representado por um conjunto numérico, que tem do zero, tem frações, tem números com vírgula, tem números decimais. E o conjunto dos números irracionais são aqueles números, pessoal, de raízes que não tem raiz quadrada exata, ou seja, ele é apresentado pela letra I, reúne os números decimais não exatos em uma representação infinita e não periódica. Isso quer dizer que não se repete. Por exemplo, 5,71, 23, 45, existe infinitos números depois desse daí por conta da reticência no final do número, e ele é um conjunto dos números irracionais. Apresentado pela letra I, esse conjunto reúne os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Ou seja, foi o que eu acabei de falar, né? Ele é infinito e não é periódico, ele é irracional. Tem exemplos: raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7. Agora, o que importa para a gente é observar aqui as dízimas periódicas, que são números, pessoal, que tem infinitas casas decimais após a vírgula, mas são números que se repetem periodicamente. Observe que existem decimais infinitos onde há periodicidade na parte decimal. Esses números são chamados de dízimas periódicas. Exemplo: 23,444 ou 0,87, 97, 97, 97. As dízimas periódicas são números decimais periódicos que pertencem aos racionais. Denominamos fração geratriz a fração que dá origem à dízima periódica, ou seja, qual foi o número que eu dividi o numerador pelo denominador e apareceu uma dízima periódica, deu 1,222, deu 7,999 e assim por diante. Existem dois tipos de dízimas periódicas: período simples e período composto. A simples é aquela dízima periódica que após a vírgula, o período, é sempre o mesmo número. É o conjunto de números que sempre se repetem infinitamente. Já a composta é aquela em que depois da vírgula aparece um númerozinho intruso lá e depois aí sempre fica se repetindo. A dízima, nós teremos agora aqui um exemplo com números que ficará mais fácil. Na letra A, nós temos uma dízima periódica simples, que é 1,44444. O período aqui é 4, porque é o 4 que se repete. Para resolver, a gente junta o número inteiro com o período, que fica 14, menos 1, que é a parte inteira. 14 menos 1, 13 sobre 9. Por que é 9? Porque é apenas um período, o período 4. Quando é só um período, você diz que é 9. Letra B, 2,36, 36, 36, 36, aqui é o período, e a gente junta 2 com 36, fica 236 menos 2, que é a parte inteira. 234 sobre 99. Por que é sobre 99? Porque o período aqui são dois números, o 3 e o 6, para formar 99. Regra prática para a dízima composta. A dízima composta, como eu tinha falado para vocês, aparece um número intruso após a vírgula e depois é que vem um período. Então, aqui, ó, 4,73333. O 7 é o número intruso e o 3 é o período simples, né? Para a gente resolver, a gente junta o número inteiro, o número intruso e até o período. Fica 473 menos 47, que dá 426 sobre 90. Por que é 90? Só tem um período, que é o 3, então é 9. Como tem um número intruso, que é o 7, você acrescenta um zero e fica 426 sobre 90,
na nosso primeiro exemplo de dízima periódica composta. Nós temos aqui o exemplo bem direitinho, a letra A e a letra B separadamente. Na letra A, eu já expliquei, né? A gente junta a parte inteira com o número intruso e o período. Fica 473 menos 47. 426 sobre 90. Por que é 90? É só um período e o zero é de um número intruso. Na letra B, 3,149999. O período aqui é 9. Então, você vai juntar o número inteiro com o número intruso. 3,14 fica 3.149 menos 314. O resultado, 2.835 sobre 900. Por que é 900? 9 é do período, que o período aqui só é um número, 9. E os dois era do 14, porque são dois números intrusos. Nós temos aqui a nossa representação gráfica dos conjuntos numéricos. Começamos a estudar aqui pelos números naturais, representados pela letra N. Depois fomos para os números inteiros, representados pela letra Z. E depois para os racionais, representados pela letra Q. Os irracionais, representados pela letra I. Para finalizar, nós vamos estudar os números reais, que são representados pela letra R. Formamos aqui o diagrama. Conclui-se que todos eles fazem parte de um único conjunto, né? Começando os naturais, indo para os inteiros, depois para os racionais, irracionais e, finalmente, o conjunto dos números reais, que é o que nós vamos estudar posteriormente. Bem, pessoal, aqui nós vamos ter o exemplo de fração geratriz que eu resumi para a gente continuar o restante do nosso vídeo. Eu fiz um resumozinho aqui, prestem atenção, ó. Fração geratriz simples é aquela em que aparece somente um período após a vírgula. Você coloca esse tracinho em cima do 3, para indicar que o 3 aqui, ó, vai ser o período. Então, 0,3 é uma dízima simples, porque o 3 vai ficar se repetindo infinitamente. Por que vai ficar 3 sobre 9? Porque o 9 é quando é apenas um período que se repete. 3 sobre 9 vai ser a fração geratriz de 0,33333, ou seja, se você simplificar 3 e 9 ao mesmo tempo por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1, e 9 dividido por 3 vai dar 3, 1/3. 0,25 é outro exemplo de dízima periódica simples. O período aqui será 25, você indica com um traçozinho, a fração geratriz será 25 sobre 99. Por que é 99? Porque foi dois períodos que se repetiram. Na letra C, 0,134 é a simples. Por que 134 vai ficar 999? São três períodos que se repetem. Vamos agora para 0,5, 21, 21, 21, 21. Quem é o intruso aqui? É o número 5. E o período será 21. 0,79999. O 7 é o número intruso e o 9 será o período. E aqui, ó, 1,24999. O 24 aí é o número intruso e o 49 será